Olha só, hoje eu escolhi um tema que faz todo o diferencial, que traz uma... Eita, que minha... Mexi aqui, fechou e entrou de novo. Que faz toda uma exclusividade, vamos dizer assim, que faz com que nós sejamos exclusivas, mesmo vendendo, trabalhando com uma marca que tantas outras pessoas também trabalham, né? E trabalhando com produto que outras marcas também trabalham, que é a parte da beleza, maquiagem, pele, fragrância, né? Mas existe o meio da gente se diferenciar, o meio da gente se destacar. E essa forma que eu quero trazer hoje, ela vai ser um pouco mais, talvez não uma estratégia física, de método, de metodologia para ser feita, mas algo que a gente precisa entender e algo que, quando a gente entende, se torna mais leve e gostoso da gente atender nossos clientes, da gente fazer o nosso trabalho, sem que aquilo seja engessado, sem que aquilo seja... Sabe a sensação quando... Eu tenho essa sensação, não gosto, gente, de comer pão integral, seco, que não desce, você mastiga, 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 na hora de engolir, você fica assim, por que eu estou comendo isso? Não é gostoso? Então, é essa sensação que a gente não pode ter fazendo o nosso negócio. E eu trouxe isso porque eu vou fazer esse ano 5 anos que eu estou empreendendo, mais firmemente em Mary Kay 4 anos, né? Porque no primeiro ano eu tinha uma loja, foi lá que eu conheci a Elisana, essa benção na nossa vida. E depois que eu fechei a minha loja, então fiquei aí, já estou 4 anos em Mary Kay. E durante todo um processo, quando a gente tem um negócio, a gente vai se olhar e vai tentar se igualar com algumas pessoas que a gente vê nas redes sociais, que hoje é muito presente, né? A gente quer saber como que a fulana que trabalha com a mesma marca que a gente faz para a gente fazer igual a ela. A gente quer saber, né? Não tem problema nenhum se inspirar, né? A gente tem aquela ideia, mas você não pode deixar uma coisa que nesse período que eu estou empreendendo, é que a gente não pode deixar de ter a nossa essência. Esse diferencial, ninguém vai copiar de você. Não existe concorrência para você quando você é você mesma fazendo o seu negócio. É lógico que a gente sempre vai procurar melhorar no caminho. Pô, isso daqui que eu estou fazendo, eu posso melhorar isso aqui. Isso daqui eu acho que dá para eu fazer dessa forma que vai ficar legal. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente começa a querer falar da forma como a coleguinha fala, né? Uma que já está lá em cima, já está no topo, fala. Ah, se essa influencer fala assim, então também vou falar. Só que chega um determinado momento que aquilo ali se torna chato para você, porque cansa. Cansa. Quando não é a gente cansa. Principalmente se for algo que você não acredita muito. Pô, tem que falar dessa forma? Tem que se vestir dessa forma? Tem que se maquiar dessa forma? E aquilo começa a se tornar um peso. Então, a gente precisa sempre trazer a nossa essência, a nossa identidade. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Se a cliente gostar do seu jeitinho, da forma como você trata ela, ela jamais vai te esquecer da experiência que você fez com que ela tivesse com você. Eu vejo a Elisana, ela faz algo que eu fazia muito lá atrás, quando não conseguia, mas teve que é fazer uma cartinha de agradecimento. E não precisa ser uma cartinha longa, gente. Às vezes é só: oi, Elisana, nós passamos para te agradecer pela compra, pela prioridade que você me deu, dentre tantas outras marcas, apesar do meu produto ser um produto de qualidade, que atende muito bem os meus clientes, mas eu sei que existe tantas outras, e dentre as outras você me escolheu, eu estou passando para te agradecer. Gente, às vezes, mesmo quando eu nem compro nada, sei lá, às vezes você passar na frente, deixar uma cartinha meio que pronta e botar o nomezinho na frente para poder facilitar, né, ali. E às vezes você está passando, para quem passa aí e mora em bairro pequeno, está passando na frente da casa de uma pessoa, e aí, sei lá, você deixar uma cartinha na caixinha de correio dela, falando: Ana, deixei um recadinho para você aí nessa caixinha de correio, vai lá ver. Gente, isso pode mudar o dia de uma pessoa. E até antes de prosseguir aqui nos slides, eu quero mostrar uma experiência que eu tive ontem. Vou tentar até fazer um conteúdo sobre isso, com algo que eu jamais pensei que eu fosse ter, que é com uma instituição bancária. E eu vou mostrar para vocês. Olha só, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Fecha aí que eu não vou fazer mal. Fecha aí que eu não vou fazer mal. Estava eu aqui trabalhando, e aí, de repente, o correio bate lá na porta, né? Aí, Mara foi atender. Quando eu voltei, mas não é para você, uma caixa grande. Eu falei: gente, para mim eu não comprei nada. Aí, enfim, a caixa já veio embalada e veio assim: uou!
olá, não sei o que, já chamava atenção com os adesivos assim, né? E aí eu fui abrindo, quando eu fui abrindo, era uma caixa desse tamanho, olha o tamanho da caixa. E aí, gente, essa caixa aqui é da Nubank, Nubank Violeta, o ouro. Aí eu falei assim, da Nubank, eu falei, gente, mas o que é isso? Quando eu abri a caixa, o que tinha na caixa? E eu vou explicar por que eu estou mostrando isso para vocês. Tinha isso aqui, ó, uma mochila de notebook, tá vendo? Toda equipada, muito bem feita, sabe? E, gente, eu estava precisando trocar minha malinha que eu levo meu notebook, enfim. E aí, minha filha, vem com carregador aqui dentro, enfim, toda chiquíssima. Eu fui abrindo aquilo, vocês imaginam, eu não estava esperando, eles não mandaram e-mail avisando que ia me mandar um presente nem nada. Continuei abrindo, tá ali um power bank de recarregar, celular também, que tá aqui, ó. Aí eu fui abrindo, gente, por que a Nubank me mandou isso daqui, ó, um power bank de recarregar. E aí, no final, tinha o quê? O que tinha? Uma cartinha. Era uma cartinha da instituição financeira só? Não, era uma cartinha da Jéssica. Quem é a Jéssica? E aí que vem o pulo do gato. A Jéssica, no dia que eu fui pagar minha última parcela do carro, eu tive um probleminha lá de limite de pagamento do boleto. E aí, o valor era um pouquinho alto, né? E aí eu falei, entrei no chat e falei, olha só, eu preciso pagar esse boleto hoje porque eu vou ter um desconto se eu pagar hoje, e é um desconto significativo, só que o limite de pagamento de boleto não está me autorizando, tem como vocês alterarem? E ela falou assim, olha, detalhe, muito simpática, ela simplesmente poderia falar assim, Daisy, você tem que entrar no site, alterar, o Banco Central pede 48 horas e a gente não tem como te ajudar, infelizmente. Poxa, sinto muito, ela poderia ter falado isso. Ela falou, aí ela falou isso, só que ela falou assim, mas olha só, aí olha onde vem o pulo do gato. Ela fez o que precisava fazer, mas ela não se contentou. Ela falou assim, eu penso que na cabeça dela, ela deve ter pensado assim, eu preciso ajudar essa cliente a resolver a dor dela, o problema dela. Aí ela falou assim, olha só, você tem conta em outro banco? Eu falei, tenho. Ela, entra lá que eu fico te esperando aqui, para você não precisar chamar o chat de novo. Entra lá e veja no banco que você tem, que no caso era o Itaú, se lá tem um limite maior desse boleto. Por quê? Você transfere uma parte para lá, eu volto no sistema, aí sim eu consigo zerar, e você transfere o restante para lá e paga o que você está querendo. Fiz isso deve ter demorado, sei lá, uns 20 minutos mais ou menos, e a Jéssica ali parada no chat me esperando. E aí eu falei, nossa, Jéssica, eu consegui. E graças a Deus eu consegui esse desconto, né? Paguei a minha última parcela, consegui o desconto, não sei nem como te agradecer. Aí ela já falou, Deise, sou tão feliz pela sua conquista. E aí, gente, olha só. Olha a cartinha que ela mandou. Olá, Deise, tudo bem? Sou a Jéssica do time Ultravioleta. Não sei se você se lembra de mim, mas eu com certeza lembro da nossa conversa. Fiquei super feliz em te ajudar e fazer o pagamento da sua última parcela do carro. Que alegria! Eu adoro realizar conquista com os nossos clientes. É muito gratificante ver alguém alcançando seus objetivos e quero que saiba que estou celebrando essa vitória junto com você. Que esse momento venha cheio de liberdade, boas estradas e novas conquistas. Gostaria de enviar um presente para você, dando bem, como uma pequena demonstração de nossa gratidão por ter nos escolhido para fazer parte da sua jornada. Então, gente, por que eu quero trazer isso daqui? Isso é uma experiência o quê? Uou! Aí eu te pergunto, quando eu for fazer esse um investimento, qualquer coisa, vocês acham que eu vou escolher qual banco? Gente, eu sei que isso é marketing? Sim, eu sei que isso é marketing. Mas ela criou conexão. E detalhe, foi só isso? Não. Aqui tem um QR Code, que aí ela fez o quê? No caso, né, o banco pediu para escanear. Se eu pudesse, não falou assim, escaneia e preenche para mim, não. Se eu pudesse, ou seja, com gentileza e com permissão, para eu preencher a pesquisazinha do presente que eles mandaram. Tipo, de 0 a 10, quanto foi a sua experiência? Uou! Aí eu fui lá e preenchi. Você gostou do presente? De 0 a 10, diga não sei o quê. Da Jéssica, qual é o atendimento da Jéssica? De 0 a 10. Então, assim, percebe que mesmo empresas grandes que nem precisava, gente, fazer isso, mas eles fazem. E isso traz o quê? Uma conexão com o cliente. Aí hoje, se você for pesquisar, o Nubank é a instituição financeira que as pessoas mais indicam e elogiam. Será por quê? Então, assim, dentre tantos que todo mundo fala mal, ela está se destacando, e nem precisava. Então, eu quero trazer com isso a experiência de que quem não precisa faz. E a gente, muitas vezes, deixa a desejar, por quê? Nosso foco está muito centralizado no rendimento. E tá certo, não estou falando que não tem que pensar em dinheiro, tá, gente? Não é isso, porque a gente está no negócio. Mas é a questão de quando a gente se propõe
a resolver o problema do outro, o dinheiro é consequência e ele começa a vir. Porque essa pessoa ela vai ter uma experiência tão wow que ela vai começar a te indicar. Cara, por que muitas vezes eu tenho também algumas indicações, e aí a pessoa fala assim, falei com a fulana, ela me indicou você, porque ela também disse que você sempre tem produto, né? Eu falei, a maioria, sim, eu gosto de ter. Então, assim, a gente precisa se destacar no meio da multidão. Desde sendo igual ao outro, não, às vezes, escrevendo uma cartinha, um agradecimento. Esse mês, a gente vai comprar lá, para quem vai fazer pedido de 40%, vamos comprar lápis de sobrancelha, que vai sair, se eu não me engano, acho que por R$16. Para uma cliente, né, que está ali sempre comprando com você, né, tá ali, sabe, aquela pessoa, existe cliente que a gente sente que apoia, que ela tem um carinho a mais. Gente, você coloca um bilhetinho, tô mandando um presentinho para você. E detalhe, depois, você pode até pedir, a gente pode pegar essa estratégia e pedir de 0 a tal, qual foi a sua sensação, qual foi a sua experiência, você gostou, não gostou? Então, assim, entende que há meios da gente se diferenciar. Então, a gente pegar essa experiência, né, que a gente vai tendo e trazer para o nosso negócio. Mas, acima de tudo, a gente precisa o quê? Ter a nossa identidade. A gente não precisa ficar preso a fazer tudo igual das outras pessoas. Por quê? Porque não vai ter concorrente para você, meu amor. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei fazer maquiagem. Eu faço assim meio doido. Gente, a sua vulnerabilidade, a pessoa que está do outro lado, ela vai se identificar com você. Porque ela, no mesmo dia, você diz, gente, eu não sei fazer direito, mas olha só, fulano também não sabe dela, ficou bom. Olha, menina, eu sou igual a você. Gente, as pessoas gostam de estar com pessoas que são iguais a elas. Então, assim, é muito legal você não perder a sua essência, você não se comparar, porque eu não sei, eu não faço igual fulano, eu não faço igual ciclano. É lógico que a gente sempre vai tentar dar o nosso melhor, mas não se compare, não se minimize, não fique achando que você não sabe fazer, porque esse vai ser o seu maior diferencial. O dia que você realmente trazer a sua essência e fazer do jeitinho que só você sabe fazer. Até que tudo bem, gente? Gostaram da experiência? Uou, porque eu fiquei assim, falei, gente, mesmo sabendo que é um marketing e tudo, mas eu gostei muito. Amei, amei. Não é? Eu fiquei assim, falei, nossa, o banco... Foi o uou mesmo. Eu fiquei, mas aí veio ainda assim no pacote, né, todo embrulhado, veio lá, uou, olá, oba, aí aquilo, ou seja, a experiência já foi gerando no próprio pacote. Falei, gente, o que é isso? E quando você vai abrindo e vai ver... Agora, sinceramente, eu abri todo a mala, né, a mochila, o powerzinho lá de carregar o telefone e tal, mas a hora, gente, sério mesmo, a hora que eu peguei a carta, ela falou assim, eu não sei se você lembra, mas eu me lembro muito bem da nossa conversa. Eu falei, aí sim eu falei, gente, porque imagina quantos clientes, não é? Essa pessoa atende na face da terra. Então, assim, a gente precisa trazer essa coisa, e muitas vezes isso nem vai precisar, gente, custar tanto. No seminário da Mary Kay, teve uma moça que ela deu uma palestra e que ela falou que o hotel que se destacava era um hotel 5 estrelas. Elisana lembra, né? Elisana estava lá. Ele foi um hotel 5 estrelas e tal, e ele estava lá no topo das pesquisas como o melhor hotel. E as pessoas, ela não é que ele era o melhor hotel, mas o que acontece? O CEO, né, o dono lá da diretoria, resolveu distribuir picolés para as crianças na piscina, gratuitamente. E aí o que acontece? Criança feliz, chupando picolé no resort, os pais felizes da vida, quietinho lá, ó, e a criança lá no picolé, sem pedir, sem gastar, sem encher o saco do pai. Gente, uma coisa mínima. Não precisou investir fortuna, né? Então, às vezes, a gente não precisa investir horrores para a gente ter um diferencial. Diferencial o quê? Busca a sua essência aí. O que eu gosto? Posso dar uma palavra para ela? Caraca, posso fazer uma cartinha, posso... Ela, por causa disso, você trazer essa experiência, lembrando de algum momento que você conversou com ela e ela te falou alguma coisa, você escreveu uma cartinha citando aquele momento ali, né? Então, assim, gente, traz a sua essência, traz o seu diferencial, que não tem concorrência que vai conseguir te vencer, te bater, se você precisar. Quando você vai na farmácia, você pode comprar uma base na farmácia? Pode. Apesar de ela falar pão errado lá, porque não tem ninguém para poder orientar ela. Mas ela pode comprar um vinho também na farmácia, um blush na farmácia. Mas não tem relacionamento, não tem conexão. Sabe? É frio, é sem graça, é vazio. Agora você chega lá, entregar, conversar com ela, sabe? Trazer a sua essência ali, isso muda completamente. Então, seu maior diferencial vai ser você mesmo. Alguém quer fazer algum adendo? Isso aí? Nossa, pequenininho aquela dentro.
Então, a gente precisa o quê? Quando a gente traz essa nossa essência, aqui eu até coloquei essa frase aqui, né? Você não precisa ser a melhor do mundo, né? Você precisa ser você, né? A gente vai procurar fazer o melhor, mas você precisa ser você, trazer realmente a sua essência. Não precisa querer achar que eu tenho que ficar igual fulana, ciclana. E o que realmente conecta a gente, eu não sei vocês, são histórias, a sua história. Eu, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de contar a minha história, as pessoas ficam assim, olhando para minha cara. Primeiro, eu acho que elas acham que eu sou mentirosa. Depois eu falo para ela que elas podem ir lá no Pau Ferro, porque eu ainda tenho pessoas que moram lá e elas poderão confirmar tudo. Mas elas se acabam, porque, Daisy, como assim? Tem pessoas também que viveram meio que isso. Então, meu filho, é uma conexão ali que não tem nada, sabe, que impeça daquela mulher gostar de mim e comprar comigo, porque ela me vê como engraçado, que às vezes acontecem uns negócios assim, e parece que a gente já conhece a pessoa há anos, né? Mas, na verdade, você tem pouquíssimo tempo que conheceu, mas gera uma conexão tão grande. Então, assim, conte sua história. Tô falando, tipo assim, nossa, tipo, tem coisa da minha história que não dá contar, gente, nem vale a pena, né? Só Jesus. Mas, né, Jesus não é crente, oh, Jesus, tem misericórdia. Mas, tem coisa da vida que não vale a pena. Mas tem coisa, gente, que é aprendizado. E uma coisa que eu trago para mim, que se o Senhor permitiu a gente viver histórias, sabe, nos permitiu vencer, de alguma forma, alguns desafios, eu acredito que isso não foi só para a gente criar a nossa maturidade, mas foi para a gente também abençoar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, e poder compartilhar isso com elas também. Então, a autenticidade vai gerar o quê? Conexão, aquilo que eu estava falando lá no início. Não importa se você fala assim, se você é do lugar tal, se, mas eu nem sei falar direito, a minha maquiagem nem tá legal, a minha roupa não tá legal. Cara, conexão, autenticidade gera conexão, e é isso que a gente precisa trazer para a nossa essência, principalmente agora a gente já está aí na metade do ano, né? Fazer uma meia reflexão já dos 6 meses que passaram, né? Tipo, colocar ali no papel, cara, o que eu estou fazendo, o que eu posso mudar, o que eu posso trazer da minha essência, como que eu sou? Enfim, lá no final a gente vai fazer rapidinho uns exercícios desse daí. Então, cópia gera o quê? Comparação. A gente não precisa ser cópia de ninguém, a gente pode se inspirar, mas a gente não precisa. Por exemplo, Elisana tem essa alegria. Bom dia, bom dia! Por exemplo, se eu chegar lá no meu Instagram e fazer igual a Elisandra, eu faço assim, Daisy tomou alguma coisa desse, tá bom? Porque eles sabem que Daisy, né, assim, o máximo que eu faço, bom dia, bom dia. Por quê? Aí sim, eu tô feliz, tá? Bom dia, abençoada. Agora, bom dia. Ele vai falar assim, tá louca? Tá querendo me fazer? Porque sabe que eu não sou assim. Então, assim, agora com a Elisana cai como uma luva, porque ele já sabe que a Elisana é assim. Então, assim, agora, Daisy, eu não consigo dar bom dia. Bom dia, sabe? Então, assim, agora traga a sua essência, traga a sua forma de fazer, a sua autenticidade, a sua conexão, que com certeza, minha filha, não tem, sabe, uma pessoa, como que se diz ai, meu Deus. Gente, eu tô muito ruim. Eu botei o negócio aqui. Esses dias eu esqueci o nome de um negócio assim tão bobo, gente, que meu marido ficou olhando pra minha cara e falei, gente, eu tô estranho. Enfim, depois eu lembro o nome do negócio lá. Então, outra coisa aqui, vencer o medo de ser você. Às vezes a gente tem medo de ser a gente, porque a gente tem vergonha de ser a gente. A gente tem vergonha de contar a nossa história. A gente tem vergonha de falar de onde a gente veio. A gente tem vergonha de falar porque eu posso falar errado. Às vezes eu até falo no meu Instagram, no meu Instagram, falo, olha, se eu falar errado aqui, é meu dialeto de pau ferro, então, meu filho, abstrai, filho de dermência, porque lá a gente, né? Enfim, são coisas que a gente acaba levando, por mais que você aprenda depois, você fica, de vez em quando, sai uns negócios meio doidos aqui, né? E, enfim, mas a gente não pode ter vergonha de ser a gente, não pode ter vergonha da nossa história, porque a nossa história é quem construiu a gente para o que a gente é hoje. Eu costumo dizer que eu louvo a Deus por ter vivido como eu vivi, onde eu vivi e da família que eu saí. Desde que foi perfeita? Não, não foi. Está longe, muito, ó, quilômetro de distância de ser perfeito, muito mesmo. Mas eu sei que a misericórdia de Deus, junto com a minha história, me fez tornar quem eu sou hoje. E a maturidade que eu tenho hoje, que ainda a gente sempre tem para amadurecer, sempre tem para aprender, esse apanhado, sabe, de acontecimentos, me fizeram ser a mulher que eu sou hoje e mais forte. E eu acho que, às vezes, a gente se minimiza muito, a gente acha que a gente não é capaz de ajudar outras pessoas, a gente acha que a nossa história não serve para nada, foi só para poder eu sofrer na vida e não serviu para nada. Então, assim, não se usa a sua história, usa os acontecimentos, suas experiências de vida para conectar com outras pessoas. E no meio disso, o que isso tem a ver com vender para os médicos? Tudo. Porque a gente não só vende para os médicos, a gente cuida de mulheres. Cuidar de mulheres, vou te falar, a venda de cosméticos
ela é uma ferramenta para que a gente viva um propósito maior, que é ajudar o próximo. Quando eu digo ajudar, não estou falando que você tem que dar seus cosméticos de graça, não, tá? Não é isso. Mas uma palavra é gratuita, gente. Uma palavra de apoio, um abraço. Tem cliente, eu lembro que tem cliente que eu fui atender, quando cheguei lá, ela falou assim, amiga, eu me separei, mas eu tô bem. Tipo assim, mas eu tô bem. Foi, tipo assim, né? E a gente percebe, tipo assim, nossa, tá com uma armadura, mas ela tá triste. Enfim, eu tinha entregue o produto a ela tinha aberto o portão rapidinho, eu tinha entregue pelo lado carona do carro. E aí, meu filho, eu peguei, abri a porta do meu carro, fui lá e dei um abraço nela. Falei, eu sei que você tá bem, mas eu quero te abraçar assim mesmo. E aí ela riu, recebeu o abraço, assim, né? E a gente sente que ela queria o abraço. Só que às vezes a pessoa, não, eu estou bem, estou forte, né? Mas, gente, a gente mulher, a gente sabe. No solzinho ali do nosso secreto, quantas vezes a gente quer um abraço? Sabe naquele momento que a gente tá. Eu costumo dizer, eu sempre dou a dica aqui do banheiro, fica sozinho para você ter um pouquinho de paz, né? Para quem é mãe sabe. Então, assim, às vezes é só um abraço, às vezes é mandar um recadinho no dia do aniversário. Ô, fulana, parabéns, olha, eu tô feliz por mais esse ano de vida. Eu desejo, mas voto para você, eu oro para que o Senhor te abençoe, sua casa, sua família, que seja bênção. Se você souber de alguma dificuldade, um desafio que ela esteja passando, fala, olha, eu tô orando por você, por aquele motivo assim, assim, assim. Então, assim, gente, isso faz diferença. Eu tenho um cliente que está orando por uma nora dela, né, e compartilhou comigo, compartilhei, está actualizando, pedindo também oração, que está lá, que eu fico pensando assim, gente, e de vez em quando ela me manda o acompanhamento, né, dessa menina que ela foi, enfim, foi fazer uma cesárea, que está entre a vida e a morte, porque perfuraram o intestino dela, enfim. E a gente cria essa conexão, por quê? Porque ela compartilhou comigo outras histórias de vida, então ela se sentiu à vontade, desde estou passando por uma coisa aqui e tal, me explicou, eu falei, não, vamos orar, sabe? E isso é maravilhoso, gente, o cliente saber que você não é só aquela que você só procura ele no dia para bater sua meta. Você é mais, ele significa muito mais para você do que apenas um cifrão, um número. E pode ter certeza, quando a gente começa a enxergar com esses olhos, virão mais cifrão e virão mais números. Mas vai ser consequência, sabe? Daquela conexão, daquele carinho, daquele problema que você resolveu para a sua cliente. Né? Às vezes a gente só precisa prestar um pouquinho ouvido. Eu sou uma pessoa colérica, gente. Então eu sei que nem sempre isso é muito fácil para algumas pessoas. Eu era assim, eu não tinha paciência para ouvir, não tinha. E hoje é algo que Deus sabe, tem me moldado, mas porque eu falei, Senhor, eu quero mudar. Porque eu sei que isso está na sua palavra e diz que isso é fruto do Espírito, eu quero ter. Eu preciso ter. Né? E hoje, sabe quando você fica feliz de ouvir a pessoa e, tipo assim, dá-la de alguma forma? Eu falei, nossa, gente, coisa linda. É ser instrumento do Senhor, né? Então, que a gente possa abrir nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus usar a gente além do nosso trabalho. Gente, a gente pode ser muito mais do que somente entregar o produto físico. A gente pode entregar o produto físico, o produto emocional, mas desde eu não sou psicóloga. Nem precisa de diploma para ouvir ninguém. A gente nem precisa de ouvir, só ter o ouvido já está, né? Às vezes, como eu disse, é só um abraço. Isso vai fazer todo um diferencial, todo um destacamento aí para você se destacar na sua concorrência. Concorrência, olha só, gente, era essa palavra que eu tinha esquecido. Pode isso? Pode isso? A pessoa esqueceu a palavra concorrência. Eu li e a gente, no Climatéria, a gente perde massa cinzenta. Provavelmente, minha filha, já foi uma boa parte aqui, porque tem hora que eu esqueço de mais palavras que eu fico assim, o negócio não está muito bom mesmo, não. Então, missionárias. Não é? Missionárias. Então, a gente não pode ter medo de ser a gente mesmo, seja vocês. Certa vez, uma pessoa falou assim, Deise, você fala, às vezes, tem que, como que ela falou, tipo assim, de não misturar muito, né, Deus com o negócio em si ali, principalmente nas redes, de falar de não sei o quê, porque existe uma linha editorial, existe não sei o quê. E aí, cara, eu falei, cara, se eu não falar, não sou eu, porque a hora que me der vontade, eu vou falar. Tudo bem, se eu não tiver vontade naquele dia, eu vou falar, não vou. Se eu tivesse, o Senhor, dentro do meu coração, falar alguma coisa que seja, eu vou falar. E se não for para fazer assim, então eu não vou fazer. Sabe? Então, não tem que se moldar ao que os outros queiram, porque eu, inclusive, eu já errei, já tentei fazer isso. E, gente, é como eu falei no início, parece pão, aquele pão integral que você mastiga e não consegue engolir, de tão ruim que é. Se torna não é? Então, vai no bom dia, vai no bom dia, amada. Gente, eu sou assim, então faz assim. Vai ter pessoas que vão se conectar com você, seja você. Medo de parecer tímida, medo de parecer diferente, que seja diferente. Que seja diferente. Gente, se fosse para a gente ser todo mundo igual, o Senhor tinha feito a gente em linha de produção, né? E não é assim. Não é assim. Criar experiência com assinatura. Lembra da cartinha?
Lembra? Eu acho que a Milena ainda está aí. Eu mostrei, Milena, uma experiência que eu tive, depois você vê lá no começo gravado, uma experiência que eu tive com uma instituição financeira, que eu fiquei uou, e aí eu trouxe um pouquinho dessa reflexão aqui para vocês também. Então, assim, um jeitinho carinhoso de falar, uma linguagem, né, mais particular. Eu já vi, inclusive, gente, essa questão aqui, ó, linguagem mais particular. Alguns mentores, principalmente na área de vendas, tem algumas mulheres e algumas pessoas que falam assim, ai, você não pode chamar o cliente de amor. Gente, se eu tenho uma conexão com a pessoa, por que eu não posso chamar de amor? Querida, abençoada, lindona, maravilhosa? Não é, amiga. A não ser que seja uma pessoa muito fria, ela nunca me viu e ela pode causar estranheza nela. Mas não é. Então, assim, porque assim, gente, se eu ainda não a conheço, né, ela pode estranhar, fala assim, nossa, essa mulher deve ser meio assim, estranha e tal. Agora, se eu já conheço, tenho uma conexão com ela, por que não a tratar com carinho? Verdade. Né? Quer se moldando, se eu tiver que falar, eu vou. E aí, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque as pessoas têm, não, porque é dessa forma aqui, e deu certo assim eu fiz não sei quantos milhões, e aí você acha que todo. Gente, pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E é isso que diferencia a nossa forma de vender, de falar, e das outras pessoas, das outras marcas. Por que você escolhe um ginecologista A e outro escolhe um ginecologista B? Conexão. Eu gostei mais desse. Eu, por exemplo, estou mudando agora de uma porque, enfim, não está batendo. Então, assim, a gente precisa entender que isso tem importância, né? Isso tem um peso. Se eu olhar mais atencioso para os detalhes, aquilo que eu falei. Desse olhar atencioso. Às vezes a pessoa ela comenta algo com você e depois, sei lá, passou uns dias, você atendeu ela, você manda mensagem, oi, fulano, tudo bem? Olha só como é que você tá, aquele assunto assim, já resolveu? Tô orando com você. Não, mas uma palavrinha de apoio. Gente, às vezes não leva 30 segundos no áudio. Não precisa ser um podcast. Só para falar, caraca, fulano se importou. Olha, mandou mensagem. Uma experiência, nem precisou gastar tanto dinheiro assim. Rituais de experiência que encanta, tipo uma embalagem. Já viu quantas vezes a gente entrega as coisas dos outros de qualquer forma? Gente, eu vou te falar, às vezes eu tenho ranço quando eu compro coisa cara e penso sacola de plástico. Eu tenho ranço, desculpa, mas eu tenho ranço. For mais de 100 reais e veio na sacola de plástico, tudo bem que 100 reais hoje não vale muita coisa. Mas dependendo do que seja, né, que você está adquirindo, você compra um negócio às vezes e você, caraca, sacola feia. Aí, tipo assim, a sensação que me dá é que a pessoa, ou seja, o empresário, a loja, ela só quer mesmo ganhar dinheiro mesmo. Tipo, você pega essa moamba aí e vaza e vai embora, de qualquer jeito. Não causa aquela experiência, aquela percepção de valor. Então, que eu investi nas sacolinhas aí no grupo, porque a gente precisa valorizar o nosso cliente, não só dando atenção a ele, mas quando a gente for levar o nosso produto até a pessoa, ela sentir que a gente se preocupou em ela receber uma embalagem legal, né? Você já me ensinou também colocar um brindezinho ali dentro. Eu tenho colocado até mesmo umas amostras de produto de cabelo dentro da sacolinha de entrega. Aí, a pessoa experiência. Tem sido assim, uma oportunidade da pessoa que não é cliente minha do salão conhecer os meus produtos de beleza. Também do salão, do cabelo, né? Sim, para quem tem mais de um negócio, como a Cris, né, que é a cabeleireira, é uma oportunidade, gente, tudo é oportunidade, né? Não posso ainda comprar uma embalagenzinha para botar uma amostrinha de hidratante, não consigo ainda comprar uma amostrinha de perfume, eu gosto muito de botar aquelas amostrinhas de perfume também. Não posso ainda colocar um bombonzinho, um chocolate, alguma coisinha assim, né? Escreve só uma cartinha, né? Mas bota alguma coisa para diferencial. Gente, eu percebo, inclusive essa das bolsinhas, né? Quando eu coloco principalmente quando é a primeira cliente, gente, a primeira cliente, você tem que causar o wow. Faz o wow para a sua primeira cliente. Ela pode ter comprado um lápis de sobrancelha que está na promoção. Bota uma coisinha bonita. Dá essa experiência para ela, porque é a primeira vez. A impressão que ela vai ter de você, tipo assim, nossa, comprei um lápis, a fulana me deu uma... Gente, isso faz diferença. Pode parecer que não, mas faz diferença. Momento de intenção, dedicar esse pensamento positivo, uma oração, lembra que eu falei? Gente, uma coisa que eu gosto chega a sua caixa, ora ao Senhor, Senhor, eis aqui o meu trabalho, meus produtos, eu entrego em suas mãos. Para que não seja somente um produto estético para a parte de fora, mas que também venha trazer uma experiência boa, que ela possa se enxergar como uma mulher que realmente o Senhor a fez para ser, que possa ser bênção, que essa mulher possa ser próspera, assim como eu também quero ser próspera, sabe? O que a gente deseja para os outros, gente, tem uma parte da Bíblia que fala que quando Abraão, ele orou para um rei ter herdeiros,
que foi quando ele começou a ter o herdeiro dele, quando Deus abriu, né, a madre lá da Sara, e aí ele teve o herdeiro dele. Então, às vezes, tem coisas que a gente vai precisar orar para as outras pessoas terem, para depois a gente ter. Então, a gente precisa entender um pouco isso. E isso que eu estou trazendo hoje aqui é um mix de emocional, de espiritual, de estratégia. Por quê, gente? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Às vezes, o corpo está bem, né? Mas o emocional, o espiritual está desatino, né? Às vezes, o espiritual está bem, mas tu não cuida da sua saúde, tu não cuida do seu corpo, o seu corpo já está pedindo arrego, né? A pessoa come desesperadamente, come muito mal, e aí não faz exame, e aí não... Então, assim, a gente precisa entender que a gente é corpo, alma e espírito, e a gente, até nos nossos negócios, a gente precisa cuidar dessas áreas. Veja, não, negócio é negócio, igreja é igreja, espiritual é espiritual, emocional, não é assim. A hora que a gente entender que a gente é um corpo e a gente, né, precisa dessa roda aí girando bonitinho, a gente vai começar a fluir melhor. Eu não posso só achar que, tipo assim, vou enviar aqui tudo pro WhatsApp e vai dar tudo certo. Se não der tudo certo, também não quero. Não, peraí. Não deu. Se não der tudo certo, não tem problema. Amanhã eu faço de novo. Sabe por quê? Porque eu nasci para vencer. Enquanto eu não vencer, meu filho, eu não faço isso daqui. Ou seja, eu estou trabalhando na inteligência emocional. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente vai largando, vai botando toda a sujeira abaixo do tapete e vai deixando lá. Um negócio não tá bom, depois eu resolvo. Outro não tá bom, depois eu resolvo. Até que chega uma hora que a gente explode. Mulher é ótima para fazer isso, né? Porque ela vai carregando tudo de todo mundo. É tudo de todo mundo, vai deixando. Só lixo, vai, né? E a gente nunca resolve. Chega uma hora, a bomba estoura. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso. Pós-venda da gente, pós-venda, é o que eu falei. Depois de 2 dias, a senhora ela sempre falava, né? O 2 mais 2 mais 2, que é o quê? 2 dias. Fulana, tudo bom? Começou a utilizar seu produto, me conta como que você está sentindo sua pele. Aí ela vai falar. Se a bonita ainda não começou a usar, o que você vai fazer? Como assim você não começou a usar? Olha só, então você vai começar a usar hoje, porque daqui a 2 semanas eu vou te mandar outra mensagenzinha de novo. Aí ela já sabe que você vai mandar mensagem. Não sabe, né? Como é que eu vou falar alguma coisa? E depois de 2 meses, você entra em contato novamente com ela. Por que você entra em contato novamente com ela? Porque provavelmente o produto dela já vai estar ali no fim, já vai estar finalizando. E aí já é uma oportunidade de daqui a pouquinho você está fazendo uma nova venda e está ali resolvendo o problema da sua cliente. Travou? Foi. Plano de ação para sua identidade na prática, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, porque esse troço está tão pequenininho, eu já estou com óculos aqui com um grau elevado, já não estou enxergando mais nada. Não vai mais que isso, não. Então, passo 1, gente, de autoconhecimento. Lista, você não precisa, né? Se não quiser, não precisa fazer agora, mas lista 3 qualidades que definem você como uma pessoa. Eu sou simpática, eu sou uma pessoa muito direta, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou um pouquinho medrosa, eu sou delicada demais, eu sou espalhafatosa, eu sou alegre demais, eu sou uma pessoa que grita mais. Coloca aí, você pode perguntar também a alguém que é próximo de você, né, para poder... Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que eu fui me conhecer mais velha, tá? Autoconhecimento meu de olhar assim, gente, eu sou uma pessoa assim. Porque quando a gente começa a se entender, e a gente tá convicta de que aquilo ali é bom, né? Por exemplo, eu sabia que eu era uma pessoa ignorante, impaciente, tudo mais, pavio curto e tal. E teve um certo tempo que eu achava que eu sou assim mesmo e acabou. Porque... Aí tinha gente que falava assim, nossa, mas assim ninguém vai querer ser sua amiga. Eu falava assim, o favor que me faz. Gente, que pessoa, isso aqui, o favor que me faz. Quer, não quer. Então, assim, até que eu entendi, ou seja, isso daqui é uma coisa ruim, uma característica ruim, né? Então, eu não posso falar assim, não, eu sou assim mesmo e eu vou agir assim com todo mundo e assim que eu vou ser na internet, não. Eu sei que isso é ruim, então eu vou corrigir isso de alguma forma, né? Agora, característica boa, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa que ri alto. Gente, que coisa linda, pessoa que ri alto. Porque ela é educada. Gente, ri mesmo. Ri alto, você é feliz. Então, você é uma pessoa espontânea, seja espontânea. Eu sou um pouco mais amena, sou um pouco mais tímida. Leva também isso para você, para a sua característica. Tem gente que gosta de pessoas que falam calma, mansa. Você vai encontrar pessoas que vai conectar com você também. Como eu falei, a gente não foi feito em linha de produção. Então, lista essas qualidades. Passo 2, criação de rotina. Desenvolva uma rotina de atendimento que reflita essas qualidades. Exemplo, sempre envie uma mensagem de gratidão de pós-venda. Tipo assim, rotina, tipo, vendi. Gente, eu faço muito isso. Agora está um pouco mais automatizado que eu botei no Abacate,
Mas eu entreguei o produto lá para cliente, e aí já mandava, fulano, quando estava já no carro, tal, dirigindo, fulana, obrigada, viu? Olha, foi muito bom. Às vezes a gente ficava no portão, conversando ali na hora da entrega, alguma coisa. Foi muito bom o nosso papo, nosso bate-papo, não sei o quê, adorei. Não sei... Gente, 30 segundinhos. Isso vai fazer diferença. Pode parecer que não, gente, mas isso vai fazer diferença. De portão, não sei o que tem, porque eu paro em portão, a gente conversa até com o cliente, não é? Eu não sei o que tem no portão, porque a gente para no portão e fica ali, né? Enfim, nossa missão é maior do que as vendas. Vocês têm noção do que a gente pode fazer com esse instrumento que está em nossas mãos, mas vocês querem saber do dinheiro. O dinheiro vai vir, tá? Pode ter certeza que o dinheiro vai vir. Porque quando você começar a se conectar com pessoas, se preocupar com pessoas e gostar de pessoas, porque venda, gente, eu nunca devo estar assim, haha, te peguei, porque quem me viu, quem me vê. De falar que vendo você tem que gostar de pessoa, conectar com pessoa. Gente, eu não conectava com pessoa. Pensa numa pessoa bicho do mato da roça, que andava, ao invés de andar na rua, eu ia pelos campos para ir para a casa do vizinho, só para não encontrar ninguém e ter que falar. Quando eu trabalhava no escritório, pensa, uma coisa que eu não gostava era de dar bom dia quando chegava no escritório. Eu sei que você deve estar pensando, Deise, era insuportável. Com quem eu gostava, gente, eu gostava mesmo para valer. Mas com quem eu nem conhecia, eu não queria me dar o trabalho e gastar energia para conhecer. Então, vocês se imaginam como era, né? Mas olha como Jesus é lindo. Hoje eu entendo que se você não gosta de pessoas, gente, você está afadado aí a sofrer muito na sua vida. Porque a gente até fala assim, não, me vira sozinha comigo mesmo. Chega uma hora, a gente foi criado para viver sozinho. A gente não foi criado para ficar, né, na solidão. É claro que solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você pode estar sozinha e você está tranquila e calma. Eu sou uma pessoa, inclusive, que eu fico bem com a solitude. Se ela estiver vazia, lógico, não por tanto tempo, né? Porque filho, mesmo que faça bagunça, a gente sente falta. Mas eu fico bem comigo mesmo. Tem gente que já tem pavor de ficar sozinha. Não pode ficar em casa sozinha, ligo, eu consigo ficar no silêncio, sabe, sozinha. Mas não é bom que a gente fique nessa coisa de sem conectar com as pessoas, de sem interagir com as pessoas, de não brincar, sabe, com as pessoas, de não ter ninguém para você mandar uma mensagem quando você está mais ali em um momento desafiador, atribulado. Então, assim, a nossa missão sempre vai ser maior que a venda. E aí eu trouxe uma passagem aqui de Davi. Davi venceu Golias, não com a espada de Saul, mas com a funda dele, que era, no português de pau-ferro, é com a seta, era tipo estilingue, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não precisa usar a ferramenta de outras pessoas. E a gente precisa confiar em quê? No que Deus nos deu, que são as nossas características, a nossa identidade. Não fuja da identidade que Deus te deu. Faça essa lista de coisas que você olha em você e fala assim, cara, eu sou boa nisso daqui. Começa a observar, fazer listagem, porque a gente tem uma facilidade, não sei se vocês já perceberam, a gente tem uma facilidade imensa de se autodepreciar, de se autossabotar, de se colocar defeito, né, é muito fácil a gente fazer isso. Agora, uma das coisas que eu vejo que a gente faz muito pouco, ou às vezes nem faz, é de muitas vezes, nossa, tô gatinha hoje, hein? A gente olhar assim, caraca, olha, esse lábio ficou bonito, olha esse olho que eu fiz, gente, eu amo meu nariz. A gente não faz isso, olha meu cabelo, como tá bonito hoje. Né? Da gente olhar e falar assim, cara, eu sou uma pessoa chique, não sou uma pessoa educada, olha, falei com a pessoa, a gente não faz isso. E quando, já percebeu que quando a gente faz, ou uma pessoa faz isso perto da gente, a gente faz o quê? Tá se achando, hein? Mas aí, quando a gente se autodeprecia, as pessoas fazem o quê? Ela ri junto com você, porque ela tá concordando. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso, com a forma como a gente está se enxergando, e se no nosso negócio ou em qualquer outra área da nossa vida, a gente está na vibe de querer parecer com outras pessoas. A gente não precisa parecer com ninguém. A gente pode, como eu falei no início, se inspirar, né? É legal a gente se inspirar nas pessoas, achar, pô, isso foi legal. Puxa, eu vou trabalhar isso daqui. Como que eu posso trabalhar isso daqui em mim, com as minhas características? Mas seja você, não vai ter concorrente. Você nunca vai ter concorrente se você fizer só da forma que você pode fazer, do seu jeitinho. Porque não existe duas de Elisana, duas de Milena, duas de Rose, duas de Michele. Não existe. Duas de Cris. Não existe. Então, faz com a sua essência. Se você sentir vontade de fazer daquele, vou fazer, vou abrir aqui o Instagram, vou fazer desse jeito. Ah, gente, olha, eu faço assim. Gente, as pessoas gostam disso. Inclusive, tinha uma pesquisa que vídeos até menos elaborados estava tendo mais alcance do que vídeo com muitas edições. Por quê? Porque chega uma hora que cansa, até as pessoas de ver cansa. Aquela coisa muito perfeitinha, muito não sei o quê, é filtro para tudo que é lado, que quando você. São os filtros que quando você vê a pessoa, nariz muito assim, né? Tudo, a pessoa tem tudo, ela tem bocão, ela tem nariz fino, ela tem o olho azul, ela tem. Se você vê a pessoa pessoalmente, acabou.
é outra pessoa, né? Então, assim, as pessoas querem um pouco mais dessa autenticidade. Eu não sei se... Deixa eu só... Vou parar aqui essa gravação. Meninas, querem compartilhar alguma coisa? Uma de cada vez, eu sei que vocês estão muito alvoroçadas, não fiquem assim. Hoje eu estava preparando a encomenda de algumas pessoas, né, que tinham feito pedido. E aí eu fui colocando tudo nas sacolinhas de papel, porque normalmente, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, que estou começando agora, eu pensava assim, sacola de papel é cara, então eu vou usar só quando, sei lá, for uma ocasião especial, for um presente para alguém. Só que realmente a gente ama ganhar coisas caprichadas, né? Então, na medida do possível, se a gente puder fazer isso pelas outras pessoas, eu acho que também faz diferença, é o que a Deise estava falando. Aí eu fui colocando todas as encomendas nas embalagens, e eu percebi que, por exemplo, no mês passado, eu usei pouco, eu comecei a usar embalagens de papel, mas sobrou bastante. Aí eu pensei assim, gente, também eu vou ficar guardando sacola de papel, eu tenho que dar para os clientes que compram, se eu for ficar esperando, vou ficar esperando o quê, né? Eu tenho que dar essa já começa a trazer espírito de escassez, já reparou, para a nossa vida? É verdade. Aí eu fui colocando em todos os pedidos. Eu falei assim, quer saber? Acabar, acabou, eu saio, compro mais, ou faço pedido. Sabe, a gente tem que entregar o melhor que a gente tem. É um padrão, né? Que a gente você falando isso agora, eu me lembrei de quando eu era cliente da Mônica Mary Kay, né? Eu comprava com ela. E uma vez eu fazia com ela consórcio. E aí, quando eu comprava com ela, teve uma vez que foi até minha filha que foi buscar com ela, né? Ela me deu uma sacolinha, uma gracinha, rosinha. Não era da Mary Kay, mas era rosinha, bonitinha. Isso. E dentro, ela botou uma bala e uma amostra de uma máscara para o rosto, né? Mas, tipo assim, ela comprou em algum lugar. Não foi da Mary Kay, ela comprou para poder ser um mimo. E quando eu abri, eu falei, nossa, que legal, ela mandou até uma máscara. Engraçado, até você falar isso agora, eu não tinha pensado nisso, de comprar umas coisinhas baratinhas assim para colocar dentro da sacola. Porque com certeza essa máscara foi bem baratinha e eu não tinha pensado nisso. Sim, são coisas bobas que às vezes a gente que está ali no campo de batalha, vamos dizer assim, na venda, a gente não percebe, porque são várias coisas na nossa cabeça. Só que quando a gente recebe, assim, caraca! Então, assim, a gente precisa, essas sensações legais que a gente tem, a gente precisa devolver isso de alguma forma para o cliente. Cara, eu lembro uma vez que eu fui entregar um corretivo pêssego para uma moça que ela só usa corretivo pêssego. E ela, quando ela ficou sem consulta, ela ficou doida aqui. Aí eu fui até o trabalho dela entregar o corretivo pêssego. Eu coloquei numa embalagem bonitinha de papel, cheguei. Aí eu gostava de botar meu cartãozinho e junto, já ali bem bonitinho, com lacinho, amarradinho, todo bonitinho. Aí ela, você tem outro? Não, você tem algum presente aí? Só que eu tinha parado o carro muito longe, o estacionamento era ruim, enfim. Aí eu falei assim, olha, eu posso fazer amanhã. Aí ela falou, não, tá, então tá bom, mas é porque o aniversário dela é hoje, a gente vai fazer uma surpresinha, eu queria dar alguma coisa. Aí eu fui embora. Quando eu fui embora, ela falou assim, Deise, faz o seguinte, a embalagem estava tão bonita que eu dei o meu corretivo e ela para ela, amanhã você traz outro corretivo e ela, porque eu já aproveitei e dei o meu para ela. Aí eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse dado uma sacola de plástico para a mulher. Eu tinha perdido de vender mais um corretivo e ela. Entende? Então, assim, são coisas que fazem diferença. O que te diferencia do outro, né? O que te destaca do outro? Né? É claro que vai ser a gente saber instruir ela um pouco melhor sobre aquele produto e tal, só que são experiências que, cara, vai fazer diferença. E, às vezes, um ouvido, gente, a pessoa só quer um ouvido. Vocês já devem ter percebido que quando vocês vão entregar, talvez algumas de vocês aqui, as pessoas, elas querem, né? Elas estão necessitadas de falar, de ter um ouvido para alguém ouvir ela. E, às vezes, nem precisa ser muito tempo. Mas, fulana, tá aqui, olha, vai ficar linda, maravilhosa com esse batom, mas me conta aí como é que você tá. Se tiver filho, como é que tá? E as crianças, se souber o nome, fala, e o fulano? Gente, eu fechei muito consórcio, sabe como? Tinha uma moça que ela tinha uma gatinha, ela não tinha filho. Quando eu entrava em contato com ela, sempre perguntava pela gatinha. Eu não curto muito gato, não é que eu amo mais cachorro, né? Eu gosto de pet, mas eu gosto mais de cachorro, o gato nem tanto. Mas eu sempre falava, como é que tá fulano? Eu esqueci até o nome da gatinha dela agora, mas eu sempre perguntava pela gatinha. Ela, minha filha, sabe o que acontecia? Ela mandava foto da gatinha. Porque é importante para ela, a gente precisa entender o que é importante para o outro, né? Isso vai fazer uma diferença de uma forma que as pessoas não vão se esquecer. É aquilo quando você traz essa sensação, essa coisa do ovo, nossa, fulano, mexeu alguma coisa aqui dentro. Quando acabar, gente, ela vai preferir comprar com você. Eu tenho uma clientezinha, que eu acho até que já contei isso aqui em uma outra aula, é uma senhorinha, e ela veio do Instagram há muito tempo, ela viu um anúncio que eu fiz, que estava fazendo um teste lá no Impulsionar, enfim, ela veio. Aí, esse dia, ela me pediu 2 batons, quando eu cheguei lá para entregar, aí ela,
ai, Deise, eu tenho esses aqui. Aí ela, antes de abrir a necessaire, ela virou para mim e falou assim, ó, que foi? Que foi? Peraí. Aqui tem água de não pode. Calma aí. Peraí. Fica aqui com a mamãe. Vem cá. Pode chegar aqui com a mamãe. Tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha só, calma aí. Peraí, gente. Rapidinho, peraí. Vou falar para vocês, meninas. Eu tinha caixinha aqui em casa há muito tempo, quando eu estava fazendo docinho. Uhum. Aí eu estava com um kit de hidratante, gel de banho, e nada de sair, né? Divulgando nada de sair. Aí foi mês passado, eu coloquei o kit nessa caixinha, botei um lacinho de fita, vendi muito. Aí eu estava até esses dias na reunião falando como que faz a diferença. Cada caixinha saiu para mim por R$1,30. Então, às vezes, assim, é uma coisa assim, tão baratinha que a gente deixa de investir, mas no começo eu tinha a mente muito escassa. Eu ficava contabilizando, falando, mas isso daqui vai custar 50 centavos, vai custar R$1. Aí a gente muda a nossa mente, muda tudo. E é exatamente o que ela estava falando, né? Que faz a diferença essa questão dos detalhes, né? A gente não imagina, mas quando a gente recebe um feedback legal do cliente, que a gente vê como que fez a diferença, né? As clientes gostam das coisas bonitas. Acho que todo